bem, mais uma nova edição do programa Painel Alagoas. Dessa feita, adentrando em seu lar com respeito, credibilidade, mas como sempre, entrevistados um naipe realmente de grande capacidade. E hoje ele é professor universitário, advogado, atuante, né? E tem uma história realmente no mundo político, né? Na advocacia, mas também é um pouco ativista, né? Porque ele defende ideias fantásticas para o bem-estar e para a manutenção de uma sociedade que precisa ser mais priorizada. Ele é Hernando Falcão, já foi candidato a presidente por duas vezes, ou foi uma? Duas vezes à OAB, ele está aqui ao meu lado. Quem é Fernando Falcão? Tudo bem? Tudo bem, pastor. Obrigado mais uma vez pelo convite. Fernando Falcão é advogado, ama o que faz, é uma pessoa simples, sem grandes luxos ou vaidades, mas acima de tudo uma pessoa realizada profissionalmente e realizada pessoalmente. E eu não posso deixar de falar do seu saudoso pai, né? Ex-prefeito, era amigo do meu pai foi secretário, gerente, no caso naquela época, era gerente da SMTT, que não era SMTT, era o outro nome, mas fez um trabalho fantástico, saudoso Djalma Falcão. É verdade, muita saudade. São 3 anos já do falecimento dele e é uma lacuna irreparável, né, na vida da gente. Graças a Deus ficou a saudade. Foi até qual a idade dele? Meu pai faleceu aos 83 anos de idade. Viveu muito, né? Viveu bem. Muito bem. E falar em viver, o senhor teve um problema de saúde e eu não posso deixar, né? Porque aqui é a vida do entrevistado. Qual o recado o senhor deixa para quem é fumante? O senhor, desde que eu conheço, o senhor realmente não parava, né? O vício, o tabagismo, ele hoje é mais fácil falar sobre isso, né? Porque você tem toda uma legislação que proíbe a divulgação do cigarro e que obriga a que os fabricantes alertem sobre os malefícios do cigarro, mas eu venho de uma geração em que era normal e era até mesmo bonito fumar ainda muito jovem, né? Então comecei a fumar aos 13 anos de idade e isso já me cobrou um preço muito caro, né? Eu fiz 2 angioplastias, coloquei stents no coração e eu confesso que é uma luta diária contra esse vício. Mas é bom saber que essas novas gerações já não se deixam levar pela propaganda enganosa que existia na minha época, né? Então, é bom ver que esses números têm diminuído, mas realmente é um problema sério, é um problema que eu nunca tive problema de falar abertamente, mas um dia a gente vence essa luta. Interessante que a fama, a projeção pessoal, o destaque ficou resumido, minguado ali naquele hospital. O senhor se sentiu limitado. Que emoção, que sentimento é esse? Olha, é muito comum se ouvir dizer que quando se está numa situação dessa, a vida passa, né, como se fosse um filme. Realmente é verdade, porque a partir do instante que você imagina que sua existência é finita e que ela pode terminar naquele momento, é normal se perguntar o que é que eu deixei de fazer, o que é que eu podia ter feito de melhor. Eu posso lhe dizer que a vida ficou mais leve depois desse episódio, porque eu passei também a priorizar outras vivências, as pequenas coisas. Eu acho que o interessante é você perceber como o prazer de verdade está em coisas imperceptíveis do seu dia a dia e é preciso, infelizmente, passar por um choque desse, né, para que se possa enxergar isso com mais clareza. Parar, né? O senhor parou de fumar? Eu já parei, eu já voltei. Neste exato momento, eu continuo fumando, mas com a expectativa... Mas a emoção do programa, painel, ficou... Porque eu sou sempre muito bem recebido. Muito bem, muito obrigado. Mas Fernando Falcão não pode fugir da balança do direito, né? Essa nova lei do abuso de autoridade, o que é que choca na sociedade e em alguns segmentos dos poderes, né? Porque a gente percebe que houve uma inquietação dessa nova lei do abuso de autoridade, que, em parte, eu, como apresentador, vou opinar, preciso opinar. Eu, em parte, concordo, porque tudo na vida, o Covid veio para parar alguma coisa. O ser humano estava descontrolado com a criação. Então,
a falta de respeito à Mata Atlântica, a falta de respeito ao Rio São Francisco, a falta de respeito às lagoas, os rios, a falta de respeito até para sobreviver. Então, o outrem não tinha respeito. A vantagem é, hoje eu dei uma rasteira, ganhei. Então, esses valores realmente estavam substituindo valores muito mais dos princípios da manutenção. O senhor veio hoje falar sobre um assunto, claro, obviamente, falamos um pouco da sua vida, da sua formação, mas essa nova lei do abuso de autoridade, ela ainda está chocando alguns poderes? Olha, pastor, essa lei ela entrou em vigor em janeiro desse ano e, por ocasião da sua discussão ainda quando estava em tramitação no Congresso Nacional, surgiram diversas controvérsias, né, principalmente de autoridades públicas que diziam que essa lei era uma espécie de reação da classe política à Operação Lava Jato. O fato é que não é recente a ideia, isso na verdade é uma expressão de Montesquieu, na sua obra clássica O Espírito das Leis, ele já dizia que todo homem que tem o poder tem uma tendência a dele abusar, né? Então, o abuso de poder é histórico e entre nós, numa sociedade moderna, ele não deveria ter mais lugar. Eu vou começar a explicar essa lei a partir da experiência do ex-reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, Luiz Carlos Cancellier, num episódio acontecido em 2017. O professor Cancellier, ele foi preso com a deflagração de uma operação pela Polícia Federal chamada Operação Ouvidos Moucos, que tinha a finalidade de investigar o desvio de 80 milhões de reais de verbas públicas. O professor Cancellier foi preso, foi vestido com uniforme laranja, foi fotografado, suas fotografias foram divulgadas amplamente nas redes sociais e sempre acompanhada de comentários pejorativos, de comentários agressivos. 2 dias depois, o professor Cancellier foi colocado em liberdade por força de um habeas corpus que lhe foi concedido e 18 dias depois, não aguentando mais a vergonha com a superexposição da sua imagem, o professor Cancellier subiu até o 5º andar de um shopping center em Santa Catarina e de lá se atirou. Ele se matou e ele vestia uma camisa em que ele carregava o nome da universidade e no bolso dele foi encontrado um bilhete em que ele dizia que a morte dele foi decretada no dia em que o proibiram de pisar na universidade. A decisão que o colocou em liberdade proibia que ele pudesse ingressar nas dependências da universidade. O que o professor Cancellier fez, na verdade, foi transformar a morte dele num ato político. Alguns meses depois, a Polícia Federal concluiu esse inquérito sem encontrar um único indício de que o professor Cancellier estivesse envolvido na prática desses desvios públicos. E a família, então, como ficou? Olha, hoje, quando há referência à lei de abuso de autoridade, aqui no Brasil a gente tem o costume de dar apelidos às leis, né? Ela é conhecida como Lei Cancellier, porque ela foi promulgada exatamente nesse momento em que foi preciso que uma pessoa perdesse a vida por um ato de manifestação política para que se percebesse que a autoridade, quando usada de forma abusiva, ela causa um estrago muito grande. Não é fácil, pastor, para uma pessoa de bem ter o seu nome divulgado na imprensa, a sua imagem muitas vezes explorada com, ao fundo, um painel com o logotipo da Polícia Civil, lhe atribuindo a prática de todos os crimes mais infames possíveis, quando, na verdade, a nossa Constituição Federal ainda assegura ao indivíduo a presunção da inocência. Então, quantas pessoas foram presas até então, tiveram a sua imagem indevidamente divulgada, a opinião pública é implacável, sempre faz o julgamento antecipado desses fatos e depois de alguns anos, quando essa pessoa é absolvida, não há uma única linha na imprensa que venha fazer o resgate desse prejuízo tremendo que o sujeito sofreu em sua honra. E eu poderia aqui enumerar para o senhor dezenas de casos, o caso da escola base em São Paulo, né? E tantos outros casos de injustiças que foram cometidas. Então, na verdade, a lei do abuso de autoridade, que diga-se de passagem, não é a primeira, nós já tínhamos uma lei de 1965, que vigorou aqui no Brasil durante 55 anos e não trouxe essa celeuma toda. Então, a lei atual, ela é, na verdade, um freio de arrumação. Importante lembrar
e todas as pessoas que se dizem civilizadas entendem completamente isso, nós vivemos num Estado de direito. O que é um Estado de direito? É um Estado em que todas as pessoas devem sujeição à lei. Quando eu digo todas as pessoas, são aquelas do mais baixo extrato social, mas também a maior autoridade que o país pode ter também está sujeita ao império da lei. Então, todos devem obediência à lei. E, claro, a lei ela visa a convivência harmônica, pacífica dos pares em sociedade, não promover o abuso da autoridade. O senhor acha que não foi mais uma questão política? Porque a Polícia Federal, principalmente, tem a sua inteligência. Para deflagrar uma situação de prisão a um reitor, ela tem que ter muito mais argumentos. Mas a lei, pastor, ela não cria nenhum impeditivo a que a polícia continue a investigar, a que o Ministério Público continue a denunciar e a que o juiz continue a julgar. Não há nenhum impedimento. Agora, o que é que a lei, por exemplo, passou a tratar como conduta criminosa? A exposição desnecessária da imagem de alguém que ainda não foi condenado. Esse alguém ainda tem em seu favor a presunção da inocência. A lei passou a tratar como crime o julgamento antecipado de culpa. O que é que acontece muito, principalmente com quem é titular da ação penal, Ministério Público Estadual, Federal, de todo o Brasil? Conduz uma operação policial, né? Através de requisição dele, o juiz ordena medidas de busca e apreensão, de condução coercitiva, etc. e tal, e logo no mesmo dia ou no dia seguinte coloca lá na sua página, através de uma nota de uma assessoria de comunicação, tratando daquele fato como se aquele fato fosse um fato verdadeiro e consumado. Ou seja, para o réu ainda nem sequer se deu a oportunidade dele se defender. Mas para a acusação titular da ação penal, ele já trata aquilo como fato consumado, como se a pessoa de fato fosse culpada por aquilo. Então, veja, na verdade, preocupou-se com a lei do abuso da autoridade quem abusa de autoridade. Quem não abusa de autoridade não tem motivo nenhum para se preocupar com ela, exatamente porque ela não coloca amarras à atuação desses agentes estatais, mas ela exige que eles o façam com juízo. Vou dar aqui um exemplo, e isso acontece muito no trânsito de Maceió. Por exemplo, às vezes numa blitz, a gente percebe que às vezes a pessoa, a forma da condução com o motorista, né, já vai assim, uma arma. Claro, ele não sabe quem está dentro do carro, né? Mas essa questão do abuso, o cidadão pode processar quem abusou, por exemplo, o fardamento, a posição, às vezes humilhou a pessoa no restaurante, não importa, no cinema, não importa. Você foi impedido de exercer o seu direito democrático, de ir e vir. O cidadão não tem essa força para entrar na justiça tão forte como as autoridades têm para impedir, atrapalhar a sua vida. Pastor, tem. Talvez o cidadão ele não saiba que tem essa força. Mas essa informação ninguém sabe. Veja bem, os crimes que são enunciados na lei do abuso de autoridade são crimes de ação penal pública incondicionada. O que é que significa dizer? Que o titular da ação penal é sempre o Ministério Público. Então, a ferramenta que o cidadão tem para denunciar um abuso de autoridade é a notícia desse crime. É levar esse crime ao conhecimento de uma autoridade que possa adotar as providências devidas. Quando o cidadão leva ao conhecimento da autoridade que foi vítima de um crime de abuso de autoridade, quem vai fazer um juízo de valor preliminar, se aquela conduta se enquadra ou não, deixa eu tentar exemplificar da melhor maneira. Ninguém quer ser preso, isso é fato. Sim. Então, o sujeito que é alvo de um mandado de prisão preventiva, ele tem todo o direito de espernear, mas não necessariamente essa prisão é ilegal. Se o juiz fundamentou numa das motivações que o Código de Processo Penal trata como necessárias para a decretação dessa custódia cautelar, a prisão, por mais que incomode, por mais que machuque o alvo dessa prisão, é uma prisão legítima. O que a lei passou a punir e a tratar como abuso de autoridade é a prisão imotivada. Eu não sei se o senhor se recorda, em 2017, salvo engano, em São Paulo,
um juiz de direito chegou atrasado no aeroporto e perdeu o voo, não conseguiu embarcar. Ele deu voz de prisão a 3 funcionários da companhia aérea com raiva porque não conseguiam embarcar, porque ele queria que os funcionários interrompessem o taxiamento da aeronave que iria levantar voo. E como os funcionários se recusaram, ele deu ordem de prisão. É esse tipo de arbitrariedade que é punida na lei. Então, num primeiro momento, achou-se que era uma espécie de revanchismo da classe política. Mas eu reafirmo o que eu disse para o senhor agora há pouco. Não tem nenhuma razão para o senhor se preocupar com a lei que aumenta a pena dos crimes ambientais se o senhor não pratica crime ambiental. Aquele que não pratica o tráfico de entorpecente não tem que temer um aumento da pena para o tráfico de entorpecente se ele não pratica aquela conduta definida como crime. Da mesma maneira que a autoridade que não abusa de poder não tem razão alguma para se preocupar com a nova lei do abuso de autoridade. Como é que fica a população, principalmente quando o seu familiar ou parente está no presídio injustamente? Os requisitos são necessários, um advogado, né? Tudo bem, mas a demora é muito grande e a forma como a pessoa foi presa. Às vezes o Estado não recompensa esse desgaste de imagem do cidadão. Esse nobre ex-reitor, né, tomou uma atitude, talvez, na mente dele, a solução. Dias depois, foi provado que ele era inocente. Como é que fica essa situação? E de janeiro para cá, veio o Covid, né? Esse abuso de autoridade, essa lei, essa nova lei, ela está trabalhando certinha mesmo ou ela foi impedida dessa situação do Covid? Olha, eu posso dizer para o senhor, com base na percepção dos fatos, lendo o noticiário, que está havendo um cuidado maior por parte dos agentes de Estado, né? Então, por exemplo, as operações policiais, elas sempre aconteciam de uma forma espalhafatosa, né? Se dando a máxima divulgação possível. As pessoas eram presas, eram levadas a uma espécie de sala de comunicação da Delegacia de Polícia, da Superintendência da Polícia Federal, e aquelas pessoas eram exibidas como se fossem animais de zoológico para que a imprensa pudesse fotografar, normalmente em situações vexatórias, às vezes sem camisa, com as mãos algemadas para frente. Hoje, se o senhor tiver o cuidado de olhar o noticiário policial, o senhor vai ver que há uma certa preocupação em se preservar o nome dessas pessoas, né? E a não fazer imagem delas nesse momento do aprisionamento. A partir do instante que o sujeito é preso, ele está sob a tutela do Estado, e o Estado tem responsabilidade não só sobre a integridade corpórea da pessoa, mas também quanto à sua imagem. Então, essa exposição é algo que o sujeito, ainda que venha a ser absolvido lá na frente, ele não vai conseguir apagar dos bancos de dados aí da rede mundial de computadores. Então, hoje está havendo um cuidado maior por parte das autoridades. Curioso que quando a lei estava em vias de entrar em vigor, ela entrou em vigor agora em janeiro de 2020, eu lembro de ter lido um artigo escrito por um desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em que ele dizia: os juízes não querem ser processados. Interessante, ninguém quer ser processado injustamente, ninguém quer ser processado. É preciso que se reconheça definitivamente, de uma vez por todas, que ter o seu nome envolvido como réu num processo criminal, muitas vezes um processo criminal que trata de um assunto infamante, como um crime contra a liberdade sexual, como um crime contra o patrimônio, isso traz um prejuízo severo. E por mais que a Constituição Federal diga que a pena não passa da pessoa do apenado, a família sofre junta. Quantos e quantos casos existem de pessoas que foram presas, foram condenadas injustamente, e seus familiares tiveram de mudar de cidade, e os filhos tiveram de mudar de escola? Então, o que a lei exige é apenas um pouquinho mais de juízo, um pouquinho mais de cuidado na hora de se decidir, esse juízo, principalmente nessas medidas excepcionais. Ter mais juízo, por quê? As ações outrora eram sem pensar, emotivo? É como eu disse ao senhor, quem tem o poder, em certa tendência, tem uma facilidade de abusar desse poder. Então, eu acredito que o combate à criminalidade, ele não se satisfaz com o descumprimento da lei.
O Brasil ele é um país que tem um sistema jurídico sólido, ele tem uma Constituição Federal que traz um capítulo inteiro de direitos fundamentais, que nem sempre são direitos fundamentais devidamente observados. Só para falar do mais famoso deles é o direito à presunção da inocência. Quem conhece o direito criminal, justiça criminal no Brasil, sabe o que eu estou dizendo. Você trabalha com a lógica completamente inversa. Você é preso ou acusado da prática de um crime e ai de você se não conseguir provar durante o inquérito policial ou durante a instrução processual que você é inocente. Porque no lugar em que deveria militar a presunção da inocência, o que acontece é a presunção da culpa. Aquele fato, antes das eleições agora, poucos dias, aquele senhor do supermercado que os guardas, né, a segurança... Lá no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, acho que foi o Rio Grande do Sul. Aquilo foi um abuso terrível. Ali é um abuso, ali é também uma certa falta de humanidade, não é? Aí há também... Despreparo, né? A sociedade brasileira hoje precisa rapidamente se vacinar, não é contra o Covid, é contra esse ódio que de repente impregnou a sociedade brasileira, não é? Nós vivemos hoje uma sociedade do conflito, uma sociedade dicotômica, uma sociedade em que as pessoas agora se definem por ideologias de direita ou de esquerda e uma sociedade que de uma hora para outra resolveu expor tudo o que havia de ruim. E acredito até mesmo que, por mais que a pandemia tenha feito com que as pessoas revelassem o seu lado mais altruísta, o seu lado mais humano, mas assim, hoje a gente tem discussões, verdadeiras batalhas campais, se a vacina é chinesa, se é americana, de onde ela vem, não é? Se a máscara é uma focinheira ideológica ou se é um instrumento de saúde pública. Então, a sociedade sim é que está precisando de tratamento. A gente percebe que essa limpeza excessiva agora, antigamente não existiam os cuidados necessários. Hoje está demais. Isso está afetando. Vamos sair do abuso, daqui a pouco a gente volta novamente. Essa questão do Covid. A lei veio em janeiro, foi aprovada. Na prática dela, chegou o Covid. O senhor acha que alguns governantes usaram de abuso nessa situação do Covid? Sujeitando a população ao medo, ao terrorismo, porque alguns trataram de uma forma muito coerente, equilibrada, e outros não. Não queremos aqui citar cidades, nem estados, mas a gente percebe que alguns foram com certos critérios e outros não. Outros foram para uma revanche. A população está à mercê dessa situação e agora, depois das eleições, a segunda onda. Isso é um terrorismo, isso é uma lavagem cerebral, isso é colocar medo no povo, porque a gente percebe que tudo de 2020 acabou. Chegou o Dia das Mães, todos estavam em casa. Chegou São João, todos estavam em casa. Dia dos Namorados, todos em casa. Então, a gente percebe que os valores foram, de uma forma, sentidos. Como é que o senhor enxerga essa situação do Covid e do abuso de autoridade dos governantes? Olha, pastor, com certeza, em nome da proteção da saúde pública, várias atrocidades foram cometidas. E eu acho que a gente só vai ter a real dimensão disso nos próximos anos, quando começarem a pipocar as operações policiais e as ações penais de gestores que compraram insumos muito acima do preço e justificavam isso na situação de emergência, né? Eu acho que muita gente, infelizmente, se aproveitou dessa crise de saúde pública mundial para enriquecer. E acredito que essas pessoas serão devidamente... Essa é uma opinião do nobre advogado? Não, essa é uma opinião minha e uma constatação do próprio noticiário. É só ver quantas ações já foram deflagradas nesse mesmo sentido. O Rio de Janeiro é uma prova disso, né? Rio de Janeiro é uma prova disso. Aqui em Alagoas, muitos gestores praticaram isso também e vão responder, acredito, se é que já não estão respondendo. Mas veja bem, eu me considero uma pessoa de ciência. E, como tal, eu acredito que quem melhor pode dizer para a gente se o isolamento social, se o lockdown ou qualquer tipo de restrição à liberdade de locomoção, à atividade econômica é necessário são as autoridades de saúde. O problema é que criou-se uma falsa antinomia
como se a proteção à vida e a necessidade de se manter a economia do Estado fossem dois valores concorrentes. Não são. A vida é infinitamente mais valiosa, é superior. Agora, infelizmente, ninguém no mundo estava preparado para uma pandemia, principalmente uma pandemia global, uma pandemia que obrigasse a uma mudança tão abrupta de costumes, né? Então, todos os empresários do setor do entretenimento, todos os empresários do setor de turismo sofreram absurdamente os efeitos dessa pandemia. Aí, pastor, é quando a gente vê a importância de se ter um Estado forte e de se ter um gestor desse Estado que seja um bom gerente, porque o Estado ele tem que criar e colocar em prática políticas públicas exatamente para promover a recuperação da economia. Então, eu acho que naquele primeiro momento era necessário realmente restringir o contato social, era essa a posição da Organização Mundial de Saúde, que reúne aí os maiores especialistas em infectologia do mundo e, claro, existe um esforço global pela superação dessa crise sanitária, mas agora eu acho que é chegado o momento dos estados implementarem esforços no sentido de ajudar na recuperação econômica. Então, o número de desempregados é estrondoso. É bom lembrar que aqui no Brasil a gente teve uma crise em cima de outra. Nós mal tínhamos saído da crise que começou em 2015, né? E a gente passou até essa outra crise econômica terrível. E tudo que não se precisava diante de duas crises que vieram seguidamente era termos gestores que se aproveitassem disso para poder tirar vantagem. Nesses 5 minutos que nos faltam, qual é a sua avaliação antes da pandemia, durante a pandemia? Qual é a avaliação hoje do mundo jurídico? Como é que o direito, como é que os advogados se comportam nesse momento tão difícil? Porque é um momento que também a sociedade está pedindo uma resposta. A gente percebe que nas urnas, há poucos dias, uma resposta foi dada. A população está sem medo, está indo de encontro a tudo aquilo que ela temia. O senhor reconhece, ou o senhor coloca algumas observações, a população está reagindo à não atuação em áreas específicas nesse momento de crise, porque estamos num momento de crise. O Covid não passou, ele não foi solucionado. Foi dado um stop, uma paradinha para a eleição, mas ele já antes do segundo turno, todo o Brasil em si, onde teve segundo turno, está evoluindo o índice de pessoas contagiadas com Covid. Como é que o senhor enxerga? Onde entra o direito? Onde entra o advogado? Porque começa a gente perceber que a princípio era uma questão de visão política, outro era uma questão mais de defesa da vida, outro uma questão mais de se destacar no momento de desgaste, né, de imagem. Tudo vamos pesar na balança e colocar para Fernando Falcão. Olha, pastor, eu acho que, falando de um contexto nacional, as urnas deram um recado muito claro nessas últimas eleições. É o recado de que a população não tem mais tolerância aos extremismos, né? Tanto o extremismo de esquerda quanto o extremismo de direita acabaram derrotados, tanto que a maior parte dos prefeitos municipais fazem parte desse bloco chamado de Centrão. Então, ficou muito claro que a sociedade não está mais disposta a tolerar esse tipo de posição extremada, né? Quanto ao desafio do direito, o direito é desafiado todos os dias nesse momento de pandemia. A gente hoje é forçado a encontrar soluções para, por exemplo, no direito das obrigações, a encontrar saídas para o inadimplemento contratual. Quanta gente deixou de pagar o seu aluguel, deixou de pagar o seu plano de saúde e precisa da cobertura do plano de saúde. Mas o direito, ele é desafiado diariamente a acompanhar a evolução dos costumes sociais. E não tenha dúvida que todo momento de crise é um momento rico de aprendizado e o direito vai aprender e vai evoluir também, passando a regular da melhor maneira esse novo comportamento que a sociedade certamente vai passar a ter com essa experiência tão traumática. Painel Lagoas, um painel de informações.
nesse quadro, o Seu Advogado, nós temos esse quadro há mais de 7 anos no painel Alagoas, e é importante porque temos um homem como o Dr. Fernando Falcão, demonstrando o seu lado social e o seu lado jurídico. Qual a palavra de esperança para esta população que agora lhe assiste, nesse momento agora de mudança, mas um momento agora natalino, né? Estamos no mês, claro que não é dezembro, mas o espírito do nascimento de Cristo, né? Eu tenho outro pensamento, mas respeito. Aquela questão do mercantilismo praticamente foi minguado. Hoje está se valorizando mais os valores da família, pessoas que não davam muita atenção à família, com o Covid, ficou mais próximo à família, mais próximo aos seus filhos. Com tudo isso, qual é a palavra, qual é a mensagem que o senhor deixa para os nossos telespectadores? Pastor, eu acredito... O senhor gostou desse momento, né? A minha formação é cristã, eu sou temente a Deus e eu me considero um otimista. E eu acredito que com tudo de ruim que essa pandemia trouxe, mas ela foi um freio de arrumação necessário para uma sociedade que estava enlouquecida, né? Então, goste ou não, mas esse vai ser um Natal em família. Então, eu acho que pela primeira vez nós somos forçados a olhar mais para esses círculos familiares mais restritos. De certa forma, se antes as festas de Natal estavam se transformando em grandes eventos festivos, hoje em dia vai se priorizar mais a essência do Natal, a solidariedade. E eu tenho certeza que os momentos de crise existem durante toda a história do homem para forjar o caráter, para forjar a perseverança, e melhor vai sair dessa crise quem tiver aprendido e conseguir extrair a lição que tudo isso pode nos trazer. Então, uma sociedade mais humana, mais igualitária, mais justa, né? Uma atenção mais voltada às coisas mais simples, como, por exemplo, poder ajudar o próximo, suprir uma carência que às vezes para o outro é tão grande e para a gente é tão insignificante. Eu acho que uma sociedade mais humana vai fazer bem a todo mundo. Ele é Fernando Falcão. Próximo mês ele estará conosco aqui no quadro O Seu Advogado. Painel Alagoas, a avaliação é sua. Um grande abraço.